Ei, amigos, amigos de tanto tempo, amigos que pelo menos nesse período aí da pandemia, nós estivemos tão juntos, estudando, refletindo, conversando a respeito das coisas da doutrina, da vida, de Jesus. Veja bem, percebemos que chegou a hora de nos aproximarmos um pouco mais. E nós vamos, a partir de agora, responder às perguntas de vocês. Então, você vai usar, olha esse link aqui embaixo. Aqui você vai encontrar um questionáriozinho para você dizer o que você quer saber e dizer seu nome. Se você quiser gravar um vídeo, você grave e mande para nós. E nós vamos começar a conversar diretamente. E nós vamos, então, dialogar. Diálogo, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho. Conto com sua participação. Contamos nós com sua participação. Um grande abraço. Aguardamos suas perguntas. Olá, mais uma vez nos encontramos para a reflexão dessa obra onde nós já estamos estudando, né, já alguns capítulos, que é o Homem Integral, trazido pela nossa companheira veneranda Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E essa obra que vem nos ajudar nesse processo de libertação, né, para que a gente possa crescer com as nossas potencialidades, nós estamos chegando já na metade dela. Hoje é o capítulo 5, capítulo onde Joana intitula como Doenças Contemporâneas e distribui esse capítulo em 5 subitens, que são, que primeiro é o conceito de saúde, os comportamentos neuróticos, as doenças físicas e psíquicas, a tragédia do cotidiano e o homem moderno. Nesse primeiro momento, quando vai conceituar saúde, entendendo que saúde é muito mais do que a ausência de doenças, ela busca trazer para nós, já desde ali do comecinho, o que a Organização Mundial de Saúde já preconiza, né? Desde 1948, ao entendimento de que saúde tem que estar alicerçado em 3 fundamentos básicos, que é a saúde física, mental e social. Social é o socioeconômico, ou seja, nós precisamos estar com um bem-estar psicológico, com equilíbrio das funções orgânicas e a satisfação econômica, a satisfação social econômica. E aí, às vezes, a gente pode, lendo, né, a gente pode pensar assim, bom, então a gente não vai ter saúde, porque esse tripé tá meio distante da gente conseguir. E não é bem assim, porque as doenças físicas, elas fazem parte mesmo desse nosso mundo de matéria, onde muitas delas a gente vai viver simplesmente porque fazem parte do nosso mundo material, outras que são trazidas lá de trás, mas não impede o equilíbrio psicológico, que é o entendimento desse processo. E mais ainda, a satisfação econômica, ela não está ligada diretamente ao ter muito, ao receber muito. É claro que também não significa, não estamos fundamentando na miséria onde muitos vivem, não. As necessidades básicas fundamentais, elas precisam estar supridas para que haja saúde econômica, para que haja esse equilíbrio econômico, né? Socioeconômico. Então, e hoje nós estamos vivendo muito essas questões da miséria, né? Das pessoas que por conta da pandemia entraram nessa linha da miséria, então é claro que não vai estar em equilíbrio. Mas não há necessidade de grandes somas para que o ser sinta-se em equilíbrio socioeconômico.
Isso é muito mais da forma de viver. Existem muitas pessoas que vivem com o mínimo básico para atender as questões materiais e estão plenamente satisfeitas com isso. Ao passo que tem pessoas que têm um salário ou um rendimento vultuoso e encontra-se insatisfeito. Existem aqueles que estão numa busca incessante. Queria muito estabelecer o mínimo que ele estabeleceu como sendo necessário. E aí consegue. E ao conseguir, já começa a visualizar o que ele quer mais adiante, é o próximo passo. Já é a conseguir uma boa colocação, agora eu quero a promoção, agora eu quero... E isso é incessante, mas não é da matéria, é do psiquismo. Então esse equilíbrio mental é o que vai gerenciar as duas outras pontas. A gente entende que é o mais importante, né? O equilíbrio mental, ele traz o sossego orgânico no sentido de entender que às vezes a gente passa por processos degenerativos que são importantes para o nosso crescimento ou que fazem parte da nossa vida material, que é a constituição aqui do nosso planeta Terra, essas intempéries em que nós estamos vulneráveis, e faz com que também consiga estabelecer uma vivência mínima, básica, com o que é da matéria, né? E um desequilíbrio numa dessas pontas traz ali uma necessidade do ser se reorganizar. E é importante nessa busca pela saúde, porque todos nós queremos gozar de boa saúde, né? E às vezes o indivíduo, como não consegue estabelecer esse bem-estar nesse tripé, ele faz uma busca voltada para a satisfação dos prazeres, como se fosse suprir alguma dessas carências. E essa busca por prazeres ou uma busca por conquistas, sejam elas de que natureza for, não raro não traz o bem-estar que ele gostaria de ter, mas às vezes traz algumas outras dificuldades. Então, se a gente conseguir estabelecer bem o que é importante para a nossa atual fase, olhando bem o nosso contexto, é possível administrar. Não naquele conceito do deixa a vida me levar, porque às vezes no entendimento de que a vida traz para nós o que nós precisamos para o nosso crescimento, então a gente meio que delega, né? Deixa que a vida traz para mim. Deixar a vida me levar para aquilo que eu preciso é meio que estar flutuando, alheio aos nossos compromissos de responsabilidade. E a gente deve buscar, é o que ela fala muito nesse item, buscar agir de modo mais consciente, não deixando a vida levar, mas em que contexto eu estou, como é que eu posso agir conscientemente. Tem uma história muito interessante da tradição hindu, que é baseado nos ensinos védicos, né? E eles têm muito dessas histórias de mestre de sábios, né? Com discípulos. E uma dessas histórias que ilustra muito bem esse entendimento de sabermos ter responsabilidade com o que está à nossa volta, mas também usufruindo daquilo que a gente tem e pode usufruir naquele momento. Conta que um rei ficou sabendo de um sábio que vivia muito feliz na floresta. Ele vivia plenamente dentro daquele contexto exterior. Era na floresta, com poucos recursos, mas ele vivia muito bem. E aí o rei disse assim, será que isso é mesmo? Não acreditou muito naquilo e foi testar se esse sábio era realmente um sábio. E convidou-o a viver com ele no palácio por um tempo. O sábio, feliz e satisfeito, juntou ali os poucos pertences e foi viver no palácio por aquele período, por um tempo lá que não estava muito bem estabelecido, mas ele, quando chegou no palácio, viveu bem, aceitando tudo que lhe era oferecido. Ele comeu boas comidas, ele se vestiu com as roupas que lhe foram ofertadas, ele se divertiu, ele dançou, ele viveu muito bem dentro dali do que foi oferecido para ele. E aí o rei falou assim, que sábio nada, ele tá aqui
usufruindo de coisas que nem eu, que sou rei, posso usufruir, porque eu tenho milhões de compromissos e responsabilidades. Ele ficou irritadíssimo com isso. Chamou então o sábio e disse assim: olha, eu quero que você vá embora, porque não quero mais você aqui. E o sábio, tá bom, tudo bem. Juntou ali os pertences que ele tinha levado e foi embora. No que ele tá indo embora, o rei, mais indignado ainda, ficou, porque como assim? Como assim ele simplesmente estava indo e saindo sem resistência, sem querer continuar ali naquele lugar que era tão bom, que na concepção dele era o melhor lugar que tinha para se viver. E foi atrás do sábio para confrontá-lo. E o sábio tranquilamente disse para ele: olha, eu vivia bem lá na floresta. Eu vim para cá, eu vivi bem aqui também. Usufruí de tudo que me ofereceram, mas eu não tenho nada disso e eu vou voltar, eu volto muito bem para onde eu estava. Esse é o conceito de equilíbrio. Equilíbrio que traz esse bem-estar, né? Onde você estiver. Às vezes a gente coloca muito nas questões exteriores, se tiver tudo bem, se o salário deu para pagar, se as contas estão em dia, se deu para viajar, se deu para isso, se deu... E na verdade isso é externo, não tem nada a ver com o interno, porque às vezes tem pessoas possuidoras de grandes somas, que era o caso desse rei, por exemplo, nada lhe faltava, mas ele estava inquieto, ele não estava satisfeito, tanto que foi buscar ali a sabedoria de alguém que estava vivendo melhor. O conceito de saúde, ele passa muito por isso aí, pelo ser consciente, procurar lidar com as questões que a vida traz, mas onde ele estiver, ele vai refletir o que tem dentro dele. Agora, nós trazemos marcas de um passado nosso. O nosso processo reencarnatório é marcado por aquelas vivências onde nós ficamos mais atrelados em nosso psiquismo. Podem ter sido por vivências ruins, como também de vivências boas, né? São as marcas que a gente traz. Mas, normalmente, essas marcas ruins é que afloram em forma de comportamentos neuróticos, que são demonstrados nas mais diversas psicoses em que o ser vai colocando ali para fora, né, na sua vida. Então, às vezes, é uma neurose com um medo muito grande de alguém que possa vir trazer violência, invadir a sua casa ou invadir a sua vida e passa por, será que eu fechei? Será que eu tranquei? Será que... Esse comportamento que assume, que ganha uma parte muito grande da sua vida, da sua existência, no tomar conta, no gerenciar isso aí, e que na realidade nós não temos muito controle sobre isso. A gente pode e deve estabelecer as melhores normas de conduta no período em que a gente vive para a segurança, mas não quer dizer que a gente não vai encontrar com aquilo que a gente precisa encontrar, com certos choques. E essas neuroses que às vezes estão lá enraizadas no perispírito, porque são marcas profundas e que são as matrizes para a nossa vida atual. Certa ocasião, a Joselma fez com que a gente entendesse muito claramente o que é essas marcas do perispírito para o nosso corpo físico de um jeito assim, muito simples e muito bom de compreender. Eu espero que eu consiga reproduzir um pouquinho. Ela deu o exemplo de uma forma de bolo, como se o nosso perispírito fosse uma forma nova de bolo quando a gente é criado, né? Ela tá ali linda, reluzente. À medida que a gente vai usando essa forma, e se a gente não tiver muito cuidado, deixa ela cair e ela vai ficando com marcas de amassado. Nessa forma amassada, o bolo que a gente fizer vai ter esse formato, vai trazer essa imperfeição. E aí, nessa analogia da forma como o perispírito e essas marcas de amassados, como as vivências que nós já tivemos, que nos trouxeram infelicidades, tristezas, mágoas, e que reflete no bolo que é o nosso corpo físico, né? Vem trazendo aí as marcas. Nós precisamos reformar essa forma, tirar essas imperfeições, buscar o máximo que a gente puder fazer com que aquele amassado volte para o lugar,
vai ainda ter a marquinha da vivência, né? Mas não vai mais refletir no formato do bolo, no nosso corpo físico. Então esses traumas, essas marcas que nós trazemos do passado, que se refletem muitas vezes em comportamentos neuróticos, precisam ser trabalhados para que a gente possa renovar o nosso perispírito. A nossa vida vai ficar muito melhor sempre que enfrentamos essas questões e esses problemas. Muitas das vezes basta nos conscientizarmos disso e aí provocarmos as mudanças necessárias. Outras vezes nós precisamos de ajuda, nós precisamos de terapias que possam vir nos ajudar a não entrarmos num quadro, num comportamento de violência, de depressão, de pessimismo, e que vão trazer o quê? Vão fazer com que se instale essas doenças mentais e doenças físicas também, trazidas pelo comportamento mental desajustado. As doenças autoimunes, todas elas têm raiz no seu comportamento mental, psíquico, nessas marcas que às vezes você traz do passado e nessas que a gente vai formando agora. Então, as doenças e são muitas as doenças autoimunes, que é quando o organismo ataca o seu próprio organismo e se manifesta nos mais variados tipos de doenças. E então, buscando trabalhar esse psiquismo, trazer um equilíbrio nas nossas emoções, nas nossas sensações, seja com a ajuda, que hoje, graças a Deus, a gente tem aí a possibilidade de ter muitos terapeutas, muitas terapias que ajudam-nos nesse equilíbrio, entendendo que o trabalho é nosso, nós precisamos desenvolver o desejo, a vontade do crescimento e da melhora, trabalhando essas questões internas, certos enfrentamentos, e também trabalhando nessa vontade de buscar a ajuda, porque isso é importantíssimo. Às vezes a gente fala que a gente quer ajuda, mas não vai buscar ajuda, o que não vai refletir na melhora que a gente gostaria de ter, né? Então é importante a gente entender que nós estamos sujeitos a uma série de doenças pela nossa condição física e orgânica, e aí a pandemia veio mostrar isso pra gente, né? Quando é que a gente podia pensar que com o avanço da ciência, com o avanço das tecnologias na ciência, nós viveríamos um quadro de pandemia como são registrados na história? A gente não imaginava isso, a gente achava que a ciência já dava conta. Mas se nós não tivermos crescendo o lado moral junto com o lado científico, o lado intelectual, nós vamos criando um ambiente que seja favorável ao surgimento dessas doenças. Então, a ciência vai correndo atrás de resolver as questões que estão ali, enquanto o nosso desregramento, as nossas descompensações psíquicas vão gerando outras doenças desconhecidas. E aí o ser reflete na sociedade e a sociedade também reflete o ser. É essa a tragédia do cotidiano que vai sendo instalado, né? Nós viemos de um entendimento mitológico que nos dava uma certa sustentação, equilíbrio no lado espiritual. À medida que a razão amanheceu, que começou a fazer parte mais do nosso da nossa vida, buscando o entendimento racional, né? O positivismo veio trazer para nós esse tirar o véu de muitas coisas, mas tirar simplesmente um entendimento mitológico que nos trouxe uma sustentação espiritual e colocar somente a razão leva o indivíduo a ficar meio que perdido nesse universo, porque ele falta a sustentação de uma fé raciocinada e vigorosa. Os que nutrem essa fé raciocinada, vigorosa, conseguem ter um pouco mais de equilíbrio, e aí fazer mesmo esse equilíbrio entre o físico, entre o psíquico e entre o socioeconômico. A fé raciocinada vai ter um papel fundamental nisso, mas se nós estivermos vulneráveis porque saímos de um comportamento e não encontramos ainda uma sustentação, são
os que nós vamos vendo aí, os quadros de violência instalado muito grande, muito grande. A fé que nós trazíamos era uma fé muito cega, né? Onde o céu e o inferno estavam presentes. E aí, às vezes, a gente encontra o ser que errou, que fracassou, que pela violência, inclusive, né? E ele acha que não tem mais jeito para ele. Uma ocasião, conversando com alguém que já tinha infringido as leis, né? E achava que no entendimento dele era o seguinte: eu já tô no inferno porque eu matei. Então, se eu já vou pro inferno mesmo por causa de um, que eu vá por causa de 10, de 50, não vai fazer diferença. E isso faz com que a gente compreenda que muitas das vezes esses seres violentos, essas pessoas que estão ainda, elas são muito mais de imaturas, elas têm muito mais dessa ignorância de como é que a vida realmente se pauta, do que de maldade, de ruindade, de perversidade. A nossa natureza ainda, às vezes, está mais para o animal do que para o espiritual. Os instintos animais, os instintos de proteção, e acha que alguém infligiu aquilo ali, e aí, por causa de um tênis, por causa de o ser é capaz de dar vazão a um quadro de violência. É a tragédia do cotidiano que a gente ainda vive. E que a gente precisa muito mais buscar a elucidação nisso, buscar fugir dos comportamentos de fanatismo, dos comportamentos. Joana traz pra gente uma série de reflexões com relação à forma como o homem se porta, né? Ela já falou do homem espelho, e nesse ela vai falar do homem parede, que é aquele que muito antes de refletir, ele logo rechaça. Tem pessoas que são assim, né? Tem pessoas que você fala assim: ah, fulano, queria que você fizesse. Não vou, não posso. Antes de raciocinar, de pensar, de ouvir, ele já, já está ali fechado. E a gente deve procurar ser muito mais o que? Ponte. O homem ponte, olha que lindo, que é aquele que liga o ser que está com mais dificuldades e problemas ao crescimento, ao equilíbrio, à melhora, e não a rechaçar, e não simplesmente a refletir o seu pensamento como um homem espelho, né? Ou tantas outras questões que estão fora desse ser consciente. E o ser consciente, a gente falou isso no capítulo passado, é aquele que busca enxergar-se, é aquele que busca conhecer-se. E em não conhecendo, muitas das vezes ele acaba indo nesse roldão, vivendo esses comportamentos trágicos, e que todos eles vão ser superados. Pelo quê? Pelo trabalho do coletivo, pelo desejo do crescimento. O homem moderno, que traz essas questões sociais, que ele faz parte, mas também das internas, e que vão se refletir na sociedade, porque nós estamos todos juntos, ele precisa ir buscar se tornar um ser mais consciente. E aí Joana de Ângeles traz a lembrança do mito de Perseu e da Medusa. Ele consegue vencer a Medusa, que é aquele ser mitológico onde os seus cabelos são formados de serpentes, e que todo aquele que a encara, petrifica, ele vence com o quê? Com o escudo, né, que Atena dá para ele, esse escudo espelhado, onde a Medusa se encara e ela sim é que se petrifica. E esse espelho, ele deve ser entendido como sendo esse enfrentamento do ser que consegue separar as coisas, as emoções, as sensações, consegue encarar o que viveu e que foi ruim sem levar para uma culpa, para uma pressão muito grande em cima de si mesmo. E é isso que faz com que muitos adquiram um comportamento neurótico, um comportamento psicótico, que são essas pressões externas
trazendo para o seu psiquismo, para o seu íntimo desalinhado, desarmonizado, faz com que ele sucumba muitas das vezes. Mas o importante, o ideal é a gente buscar encarar a nós próprios as nossas dificuldades, lembrando que Jesus nos ensinou para a gente não temer pelo dia de amanhã, né? E sim pelo dia de hoje. O dia de hoje já traz o que nós precisamos enfrentar. E o amanhã será também resolvido nisso. Às vezes, o nosso comportamento de ansiedade, de o que vai ser amanhã, o que vai acontecer amanhã, se nós não soubermos ser ponte para aqueles que estão ansiosos, ou não tivermos perto da gente pessoas que sejam pontes para nos ajudar, a gente vai somatizando isso muito. Nós vamos muitas das vezes somatizando o que a gente poderia simplesmente colocar cada coisa no seu lugar. Esse distanciamento, ela fala bastante isso pra gente, esse distanciamento do objeto e do indivíduo, onde ele sai um pouco de si para olhar um acontecimento que o afetou sem esse julgamento, sem o excesso das sensações, das emoções vividas, e sim buscando colocar um pouco de cada coisa no seu lugar. Para quê? Para viver em equilíbrio, enfrentando, mas não se deixando levar nesse roldão. Nós precisamos trabalhar esses projetos mais duradouros, ter em nossa mente os projetos duradouros. Às vezes eu me incomodo com coisinhas. Eu chego em casa e fico neurótico, psicótico com o que tá fora do lugar, e deixou isso e fez aquilo. E o projeto maior da nossa vida? Jesus falou para nós que o reino dele não é desse mundo, nosso também não é. O importante não são essas coisas materiais estarem ajustadas ou não, e sim o nosso entendimento psicológico de que nossa vida é para além dessa matéria. E termos os projetos que nos levem bem para esse reino que Jesus nos convida. E aí, esse fluxo de energias em que nós estamos mergulhados nela, porque é um fluxo que sai do nosso psiquismo, envolve o nosso corpo físico e volta para o nosso psiquismo, ele vai fluir melhor, porque nós temos a plena ligação do nosso psiquismo com aquele que é o nosso Pai Criador. Então vem de lá esse influxo de vida para todos nós, penetra em nosso ser, faz esse processo de refluxo de energias e traz o bem-estar. O bem-estar para o que nós tivermos que enfrentar. Nós não precisamos resolver certas questões para chegar a esse bem-estar. Nós precisamos simplesmente deixar que esse bem-estar penetre dentro de nós, compreendendo que às vezes nós estamos com a forma amassada e que a gente só precisa trabalhar para tirar esse amassado da forma e o nosso bolo ficar melhor. Então, meus irmãos, vamos buscar fazer isso, né? Vamos buscar nos tornarmos pessoas pontes, pessoas que ajudam aqueles que estão à sua volta. E aí a gente vai sendo ajudado também. Quantas vezes analisando, percebendo um problema que o outro está vivendo e passando, a gente faz uma análise interna e melhora as nossas dificuldades. Que nós possamos fazer isso abundantemente, para que a saúde se estabeleça em nós, para que a gente possa viver de acordo com o que agora está sendo oferecido para nós, mas buscando ter as rédeas das nossas vidas para prosseguirmos para o nosso futuro, buscando sermos cada vez mais conscientes, alegres e felizes, porque essa é uma premissa. A alegria e a felicidade não dependem de fatores externos, socioeconômicos, culturais, dependem dos fatores internos, que é do nosso entendimento da nossa vida enquanto seres amados por Deus, tão amados por Deus que Jesus veio pessoalmente nos trazer a boa notícia, a boa nova do Evangelho, como sendo o nosso rumo, nosso norte para chegarmos até Ele. Muita paz e até o nosso próximo capítulo. Um beijo grande em todos vocês.